Olá, meu camarada, eu vou trabalhar hoje com um aspecto da internet que é algo completamente intuitivo, é algo que você utiliza no dia a dia, mas que tem algumas regras muito claras. E essas regras elas são abordadas em concurso público, que é uma ferramenta que, sinceramente, desde a existência da internet ela está disponível, mas que com o surgimento de uma super empresa da internet, ela ganhou uma relevância muito grande, que são os motores de pesquisa. Você sabe muito bem, você está acostumado com o Google, né? O motor de pesquisa mais utilizado, mais comum. Mas existem outros, né? Tem o Yahoo, tem pesquisas específicas como o Buscapé para procurar preços, tem a Cato, que é uma empresa de empregos. Enfim, tem o Yahoo, que é o primeiro e tem múltiplas variantes. Então existem vários motores de pesquisa, cada um tem a sua regra específica. Motores de pesquisa existem categorizados pelo seu objetivo, e isso, quando cai na prova, demonstra um tipo de questão de grau de dificuldade intermediário, né? Porque o nosso uso na internet, por mais que a internet tenha essa amplitude toda de temas, por mais que a internet tenha essa propagação de sites, websites, você já percebeu que o nosso uso na internet é muito mecanicista? É sempre a mesma coisa? Nós pesquisamos, basicamente, sempre as mesmas coisas, ou você está no Facebook, ou está no YouTube, ou está num site ou outro aí, no teu caso do Alphacom, mas o nosso uso é muito limitado frente às possibilidades existentes na internet. E o motor de pesquisa, ele possibilita você pesquisar coisas que não estão no seu dia a dia, que não estão no seu uso comum. Porque basicamente é isso, né? Você não pesquisa, por exemplo, na internet, sites que têm cursos online de concurso público, porque você já tem a tua referência no Alphacom. Você não pesquisa quais são as bancas organizadoras, porque você já é do meio, você estuda para concurso, então você já sabe quais são as bancas organizadoras. Então o conceito do motor de pesquisa é justamente não existir a possibilidade de você pesquisar alguma coisa. A primeira definição sobre motores de pesquisa é a nomenclatura, tome cuidado com isso. Então o termo correto, vamos dizer assim, o termo traduzido literalmente do inglês é motor de pesquisa. Mas as bancas organizadoras, particularmente a Fundação Carlos Chagas, particularmente a VUNESP, que é uma banca da região de São Paulo, utiliza muito o termo ferramentas de busca. Então nós podemos tratar esses dois termos como sinônimos, né? Tanto o motor de pesquisa quanto ferramenta de busca são sites especializados em permitir que você procure alguma coisa pesquisando na internet. E é um programa, né? Na verdade, quando você entra no Google para pesquisar no Google, você está acessando de forma online um programinha desenvolvido pela empresa Google Inc. E esse programa foi desenvolvido para procurar palavras-chave. Então esse é o nó do negócio. Quando você pesquisa, você digita uma palavra-chave. E os sites, as pessoas que criam sites, as pessoas que disponibilizam sites, elas vinculam palavras-chave. Então, por exemplo, o Alphacom. Quando foi criado o site do Alphacom, os desenvolvedores, os programadores, quem criou o site do Alphacom, decidiu algumas palavras como critério de busca. Concurso, carreira, público, CESP, deu para entender? Então você, quando cria um site, você vincula a esse site algumas palavras que você gostaria que fossem utilizadas no motor de busca para apresentar o seu site. Então de nada adianta eu ter um site de concurso público se na pesquisa eu escrevo chocolate, cerveja e pizza. Ninguém vai me encontrar. E quem decide quais são as palavras-chave que vão vincular a pesquisa do usuário lá no Google ao seu site? O desenvolvedor. Então eu que criei um site, eu que sou o desenvolvedor do site, eu decido quais são as palavras que permitirão que as pessoas me encontrem. A regra é essa. O conceito é esse. Pois bem, dito isso, eu vou te apresentar vários tipos de motor de busca, viu? E aí tem um problema. Nós temos um costume de achar que motor de busca é o Google. No máximo o Yahoo, no máximo o Bing, que é da Microsoft. Mas, na verdade, existem várias categorias de motores de pesquisa. Vamos lá, vem comigo que eu vou desenvolver com você, que eu vou trabalhar com você, quais são os principais tipos de motores de pesquisa existentes na internet. Bom, o primeiro tipo de motor de pesquisa são os motores de pesquisa globais. Os motores de pesquisas globais são aqueles genéricos, são aqueles que possibilitam pesquisas das mais ampliadas vertentes, né? Então, esses motores globais,
são aqueles que você pode procurar uma gama de sites, uma gama de termos que você não tem pré-definição. Então, o global é o genérico, o global é o geral. E quais são os globais? O Google, o Yahoo e o Bing. Fique esperto com o Bing, porque o Bing é um motor de busca que ele é recente. Ele é um motor de busca que é utilizado muito pouco. Na verdade, mais de 90% da internet utiliza o Google, né? O Google ele se tornou quase sinônimo de internet. Mas o Google, o Yahoo e o Bing, que é da Microsoft, tem caído muito em concurso. O Bing ele utiliza um percentual muito pequeno de usuários da internet, né? Menos do que 5% dos usuários da internet preferem o Bing ao invés do Google. Mas o Bing tem um carimbo muito grande, né? O Bing tem um pedigree, que é o pedigree da Microsoft. E tudo que é da Microsoft se torna relevante para concurso público. Então tá aí, né? O Google, o Yahoo e o Bing são exemplos de motores de pesquisa em que você pode pesquisar os mais variados temas de forma global. Esse aqui não tem muito problema, porque é o padrão, é o que nós conhecemos. Você vai lá e digita alguma coisa sobre religião, sobre futebol, sobre gastronomia, sobre concursos públicos, e ele vai te dar exatamente aquilo que você pesquisou. É evidente que esses motores globais, eles têm ferramentas avançadas. É evidente que esses motores globais, eles têm possibilidades, por exemplo, de aqui procurar só imagens, de aqui procurar só sites brasileiros, e por aí vai. Então eu não vou entrar agora, eu não vou particularizar nesse momento características exclusivas e avançadas, digamos assim, dos motores de buscas globais, porque esse é o tema ainda da aula de hoje na continuidade, ok? Bom, existem outros tipos de motores de pesquisa que são chamados verticais. O que são os verticais? Que só procuram um tema estabelecido. Então, ele verticalmente, ele não procura de forma horizontal por todo tipo de site. Ele verticaliza só um tópico. E verticalizar só um tópico é quando você busca vaga de emprego, quando você busca concurso público, quando você busca no site do Alphacom. Olha, um bom exemplo. Se você está na área do aluno, né, do site do Alphacom, aí lá na área do aluno do site do Alphacom, você quer pesquisar um tipo de curso. Você digita lá na pesquisa que existe, no site do Alphacom, quando você já está logado na área do aluno, e aí ele te dá uma lista de cursos de acordo com a sua procura. Então, lembre para concurso público que um motor de pesquisa vertical é aquele que faz uma pesquisa pré-estabelecida dentro de um termo pré-estabelecido. O exemplo é da Cato, né? A empresa multinacional de empregos e recolocação profissional. Se você entrar no site da Cato, estando logado na Cato, ou não, sei lá, estando no site da Cato e realizando uma pesquisa no site da Cato, ela só vai verticalmente apresentar as vagas existentes dentro do site, ou seja, vagas de emprego. Ou aqui o Buscapé, né? Que é aquele famoso site de comparação de preços. Quando você digita refrigerador retrô, por exemplo, que é bonitinho, mas é caro pra cacete, refrigerador retrô, ele só vai apresentar o termo refrigerador retrô dentro dos sites que ele já está pré-estabelecido para procurar preço. Então é procura específica, né? Vaga de emprego, cursos para concurso público. Vou te dar outro exemplo. Você com certeza utiliza algum site de pesquisa de questões anteriores de concurso público, né? Tem vários por aí. Então, se você entra dentro de um site de pesquisa, um site que te oferece listas de questões de provas anteriores. Aí você digita lá, informática Windows, informática Linux, e ele te dá as questões de concursos públicos daquele tema, ou se você pesquisa pela banca organizadora, você realiza uma pesquisa vertical, dentro do site, os temas que você pesquisou. Tranquilo? É diferente do global, né? Porque o global pesquisa em vários sites de forma horizontal. Esse é vertical. O próximo são os locais. O que são os locais? São aqueles que te oferecem uma possibilidade de achar alguma coisa próxima da sua localização. Na verdade, o Guia Mais e o Ache Certo são dois exemplos, eu teria vários, né? A internet tem muito esse exemplo aqui. São pesquisas em que você faz e que o resultado te dá numa região próxima. Aqui na cidade de São Paulo, onde eu gravo essa aula, tem um serviço relativamente novo, que eu me esqueci o nome agora, que serve para você encontrar locais que servem alimentos
perto do seu CEP. Então você indica lá a sua residência e ele te dá vários pizzaria, hamburgueria e tudo mais perto da sua região. Nesse caso seria uma busca local. O Guia Mais é um guia cultural, né? Um guia gastronômico, cultural, do teatro, cinema, que quando você faz uma pesquisa, ele diz na sua cidade, na sua região, o que tem de disponibilidade. É por isso que tem o Guia Mais São Paulo, o Guia Mais Rio de Janeiro, o Guia Mais Brasília, o Guia Mais Porto Alegre, por aí vai. Então esse aqui, esse tipo de site, ele realiza uma busca local pelo tema que você escolheu na região que você se encontra. É diferente do busca local, hein? Tome cuidado com isso. Busca local, por que eu não vou dar nenhum exemplo? Porque ele é de uma empresa. Então, local é quando o usuário acessa uma pesquisa que te oferece alguma coisa perto da região onde você se encontra. Já o busca local é de uma empresa que procura fornecedores, parceiros dentro do país. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que o Alphacom tivesse um motor de busca do tipo busca local. A empresa Alphacom, ela poderia pesquisar internamente termos dentro do país. É busca local. E esse aqui, ó, diretórios de sites. Esse tipo de motor de busca de diretório de sites, ele faz assim. Quando você entra, também tem vários, né? E é só digitar no Google. Olha só como as coisas se combinam, né? Entra no Google, que é um global, e digita no Google tipos de motores de diretórios de sites. Aí ele vai apresentar vários. É assim, você pesquisa a palavra concursos. Ele vai apresentar listas, diretórios para você de sites com esse termo. Ele não vai apresentar link, ele não vai linkar alguma coisa. Ele vai apresentar listagens de URLs, né, de sites vinculados ao tema que você escolheu. Por isso que ele tem esse nome, né, diretórios de sites. Bom, esses são os tipos existentes, essas são as categorias existentes de buscadores. O global é o geral, o vertical é específico, o local é pela região concernida, o busca local ele é de uma empresa concernida num país e o diretório de sites aparecem listagens pré-estabelecidas de sites dependendo do tema que você pesquisa. Tranquilo? Bom, é óbvio, né, que quando eu fico falando de Google, Yahoo, Bing, Cato, Buscapé, qual é a empresa que aparece na internet? Pode até aparecer isso aqui, ó. Uma provinha da Polícia Civil de São Paulo apareceu Bing outro dia. Mas é evidente que é aquele que tem mais de 90% das pesquisas feitas na internet é o Google. Então, sobre o Google, nós precisamos particularizar. Em outros momentos do curso, em outras aulas, eu até pontuei, né, aspectos do motor de busca do Google. Agora está na hora de detalhar, está na hora de aprofundar qual é o tipo de serviço, quais as possibilidades de pesquisa avançada que o Google apresenta. Então vem comigo, vamos desenvolver um pouquinho o que é você trabalhar no Google e você vai descobrir, agora, o que eu vou começar a explicar a partir desse momento vai ter dupla utilidade para você. A primeira utilidade, óbvio, e a mais importante, é para isso que nós estamos aqui, é você se dar bem numa prova de concurso se cair motor de busca. Mas o segundo é você até refinar a sua busca, viu? Existem alguns comandos avançados de busca no Google que as pessoas elas não conhecem, não percebem e acabam rodando de bobeira. Então vamos lá, vamos entender. Em primeiro lugar, como funciona o Google. Eu já falei do PageRank em vários momentos, mas agora está na hora de particularizar. Como funciona a regra do Google para listar um site em primeiro, segundo, terceiro lugar? Alguma regra tem que ter, você concorda? Não pode ser uma ordem aleatória. Você não pode, aleatoriamente, ter resultados de busca que pegam uma empresa que nunca foi pesquisada na internet e aparece lá em primeiro lugar. Então, o Google ele criou uma regra. O Google ele criou um algoritmo. Esse algoritmo ele não é secreto, hein? O Google ele apresenta, inclusive, o que é esse algoritmo. É um algoritmo chamado PageRank. Esse algoritmo chamado PageRank, ele cria uma regrinha lá que dá relevância para sites. Então é assim, ó, vamos imaginar como funciona. Eu quero pesquisar esse site aqui. Este é o meu objeto de pesquisa. Então este site é citado por outro. E este outro é citado por outros tantos. E esses outros tantos são citados por outros. E esse, por acaso, também cita esse. Então, qual é a lógica do PageRank? É você analisar quem citou o seu site, qual é a relevância de quem citou o seu site e dar uma pontuação. Essa pontuação cria um ranking de páginas que o Google se utiliza para listar um site em primeiro, segundo, terceiro lugar. Olha, esse algoritmo,
ele é publicizado, ele é divulgado na internet. Então, nada impede que um profissional da área de marketing, um profissional da área de mídias sociais, ele estude o algoritmo do Google, crie links, né, em lugares específicos, em locais-chave da internet, para que o seu site possa subir no ranking. Antigamente, as empresas vendiam o segundo serviço. Coloca o teu site em primeiro lugar no Google. Isso não pode mais ser vendido assim, porque dependendo do PageRank, o meu site hoje pode estar em primeiro lugar, mas amanhã pode ir para 10º lugar. Então, o PageRank é a regra baseada na relevância, que é um algoritmo criado pelo Google, baseado em citações diretas e indiretas, para que o seu site tenha uma pontuação para subir no resultado de pesquisa. E, meu chapa, você sabe muito bem, se você teve uma empresa já ou algum tipo de site, que se você estiver bem colocado no PageRank, se você, por exemplo, aparecer na primeira página da pesquisa do Google, a sua possibilidade de ser conhecido, a sua possibilidade de ganhar público é enorme, né? Então esse é o PageRank. E eu vou trabalhar agora, vem comigo, com o detalhamento de algo que eu até pontuei aí em momentos anteriores, mas que agora tem um detalhamento muito grande, que são os comandos avançados de busca do Google. Nós estamos acostumados a fazer aquela pesquisa arroz com feijão no Google, né? Estamos acostumados a fazer aquela pesquisa básica e agora eu vou detalhar. Então, quais são os comandos e quais as regras dos comandos avançados do Google? Em primeiro lugar, você realizar uma busca exata. Esse você já sabe, né? Já decorou. Com certeza você já deve ter pesquisado o teu nome na internet. Então, se eu digitar a palavra concursos públicos, sem aspas, sem nada, ele não vai pesquisar a busca exata, não vai pesquisar o termo exato. Ele vai pesquisar qualquer termo com a palavra concurso, qualquer termo com a palavra público, ou inclusive os dois. Se eu quiser pesquisar exatamente concurso público, eu isolo por aspas. Deu para entender? Bom, um outro termo que é importantíssimo no uso do Google é o excluir, o sinal de subtração. Então, olha só, eu vou sempre utilizar o mesmo exemplo. Se eu digitar concursos públicos entre aspas, qual o resultado? O termo exato concursos públicos. Ele só vai apresentar sites que têm um argumento de pesquisa concursos públicos. E se eu pesquisar concursos menos públicos? Ele vai excluir a palavra públicos do resultado de pesquisa. Então, nesse caso, subtração é para excluir termo de pesquisa, resultado de pesquisa. Tranquilo? Bom, e o asterisco? O asterisco é chamado de coringa. O que significa isso? Que ele substitui qualquer coisa. Deixa eu abrir um parênteses para você. O asterisco, ele é um coringa em toda a informática. Se você quiser fazer uma pesquisa no Windows, lá no Windows Explorer, você lembra que tem um arquivo no seu computador que começa com a palavra concurso. Mas você não lembra se é concurso público, concurso do TRT, concurso de ontem. Você digita só o que você sabe e o coringa, o asterisco, no local que você não se lembra. Então o asterisco ele representa tudo na informática. Tudo ou todos. Na pesquisa do Google, coringa. Pô, mas tinha um site lá sobre futebol, mas eu não lembro se é mais futebol, futebol melhor, bom futebol. Eu só lembro que tem a palavra futebol. O que você faz? Você digita a palavra futebol e o asterisco antes ou depois para coringa. Ou seja, qualquer termo que tenha também futebol, ele vai pesquisar. Ok? Depois, dicionário de sinônimos. Muita gente, quando vê isso aqui na prova, roda, né? O Google, ele tem a possibilidade de você pesquisar sinônimos. Por exemplo, concursos, or, públicos. O que ele vai pesquisar? Sinônimos da palavra à frente do or. Então, ele vai pesquisar sinônimos apenas da palavra públicos. Ok? Ele não pesquisa de todo termo. Ele só pesquisa termos relacionados aos que estão à frente dele. Concursos or públicos, ele vai procurar todos os sites que têm concursos como argumento de busca e públicos e todos os sinônimos de públicos. Tranquilo? Existem também comandos que procuram alguma coisa específica dentro do site. Existem comandos que procuram alguma coisa já interna ao site. O primeiro comando interno ao site. In URL. É assim que você faz, ó. In URL, concursos. In texto, concurso. Então é assim, você digita o argumento e posteriormente você põe 2 pontos e a palavra que você quer pesquisar.
Vamos supor que eu lembro que eu acessei um site que tem a palavra concurso. Mas eu não lembro se era www concurso alguma coisa, concurso ponto sei lá o quê. Então eu digito in URL. O que é um in URL? Ele vai procurar na URL apenas dos sites a palavra que você quer pesquisar. Aqui apenas no título, aqui apenas no texto do site e aqui é uma âncora, né? Então você cria âncoras para as palavras serem pesquisadas lá no fundo da sua página. Vou te dar um exemplo. Se você procurar na âncora a palavra futebol, ele vai apresentar lá naquele subsite interno que tem o termo futebol. Esses são os argumentos. Bom, existem outros, né? Por exemplo, esse comando aqui, definição. Se você escrever define e uma palavra, ele vai apresentar a definição da palavra nos dicionários online que existem na internet. Então essa questão, definição, define, apresenta o termo. Bom, depois vem a indexação, né? Por exemplo, raciocínio lógico, só que você não quer procurar o termo raciocínio lógico em toda a internet. Você quer procurar o raciocínio lógico no site do Alphacom. Então você digita raciocínio lógico, site, alphacom.com.br. É uma indexação. Você indexa alguma coisa ao site que você quer procurar, ok? Depois tem o comando link, né? Ou seja, você vai procurar uma palavra não no site, mas nos links existentes no site. Posteriormente, vem esse aqui que é muito importante, ó, tipo de arquivo, file type. Eu quero procurar a palavra concursos, mas apenas PDFs de concursos. Não quero procurar qualquer site que tenha a palavra concurso. Eu quero procurar apenas sites que tenham a palavra concurso. Vou te dar um exemplo. Olha como eu pesquiso no Google. Prova PF, file type, PDF. File type 2 pontos, né? Prova PF, file type, PDF. O que ele vai fazer? Todos os arquivos que têm o termo prova da PF do tipo PDF. Deu para entender? Dá para pesquisar muita coisa, né? Por exemplo, Ramones MP3. Ele vai procurar arquivos em MP3, arquivos de áudio, que tem na estrutura a palavra Ramones. MP3 da banda Ramones. E finalmente, isso aqui quando eu falo em aula, o aluno fica meio assustado. O que acontece se você digitar lá na pesquisa do Google 20 vezes 8? Ele vai apresentar uma calculadora. Vai apresentar literalmente uma calculadora. Essa calculadora, ela vai dar o resultado de 20 vezes 8. E essa calculadora, que dá o resultado de 20 vezes 8, ela é interativa. Significa que vai aparecer uma calculadora, você pode interagir na calculadora, você pode alterar a calculadora e ela permite você realizar cálculos. Então esses são alguns comandos existentes, alguns tipos de comandos existentes para pesquisa no Google. Bom, e finalmente, o Google permite também pesquisas verticais, ou seja, pesquisar conteúdos exclusivos. Qual a pesquisa vertical que o Google indica? Se você escrever a palavra festa, você pode pesquisar apenas imagens vinculadas à festa. Esse é o primeiro argumento de exclusividade. Ou vídeos vinculados à festa. Ou livros vinculados à palavra que você pesquisou. Ou notícias, que na verdade é o Google News, né? É uma ferramenta vinculada ao Google News. Ou blogs da palavra. Então o Google ele possibilita, além de você pesquisar sites da palavra que você escolheu, pesquisar imagens de vários sites, hein? Então cuidado. Vamos supor que o meu site tem 1000 imagens da Scarlett Johansson, por exemplo. Então, se eu clicar em imagens, vão aparecer as 1000 imagens do meu site e de outros sites. Imagem, vídeo, livro, notícias e blogs. Tome cuidado, porque o Google é uma empresa privada. O Google não é uma empresa pública. Mas ele tem uma relação tão grande com a internet, ele tem um vínculo tão grande com a internet, que é lugar comum ele cair em prova de concurso público, né? É muito comum você encontrar uma questãozinha de prova que pergunte dos comandos avançados, que pergunte do PageRank qual a sua relação, enfim, que pergunte quais os tipos de motores de pesquisa que existem por aí. Então, dito isso, chegou a hora de trabalhar com você questões de concurso público. Verificar como tudo isso na prova é abordado. Você tem o teu PDF, e no teu PDF existem várias questões. Vamos para a leitura da primeira, para entender como o motor de pesquisa, a ferramenta do Google, cai em concurso público.
Primeira questão. Motores de busca como Google, Bing e Yahoo apresentam os mesmos resultados para as mesmas pesquisas, pois têm a mesma base de dados. Bom, na verdade, os motores de busca, eles são ferramentas independentes, né? E inclusive concorrentes entre si. O Google, ele é um concorrente do Yahoo, mesmo que extremamente poderoso, dominando mais de 90% das pesquisas realizadas na internet. Eles são extremamente concorrentes e cada um deles tenta criar um diferencial. Cada um deles tenta criar uma regra diferente para você realizar pesquisa. Então, na verdade, o Google, o Bing e o Yahoo, para pegar um exemplo de motores de pesquisa globais, porque são os 3 globais, eles têm bases de dados que podem até ser parecidas, né? Porque, na verdade, vamos entender uma coisa. Quando eu monto um site, eu sou o criador do site, eu sou o desenvolvedor do site, eu escolho palavras-chave que serão futuramente utilizadas pelas pessoas e pelos motores de busca para que o meu site seja encontrado. Dito isso, é óbvio que se o Google, o Yahoo e o Bing realizarem pesquisas em determinadas palavras, vão aparecer os sites que escolheram aquelas palavras. Porém, cada um tem uma regra de ordenação. Pode ser aleatório. Encontrei 1000 sites com aquela palavra-chave. A ordenação pode ser aleatória. A ordenação pode ser por algum critério pré-estabelecido. A ordenação do Google, ela é pelo PageRank, aquele algoritmo que gera uma nota para o site, gerando o critério da relevância. Pouco importa, na verdade eu posso ter quais critérios eu quiser. Então essa questão ela fala de uma forma muito rígida, de uma forma muito fechada, que o Google, o Bing e o Yahoo, para ficar no exemplo dos 3 maiores globais, eles utilizam exatamente a mesma base de dados. Na verdade, eles procuram com a mesma base de dados e listam de forma diferenciada. Por isso que não dá para ter essa questão como certa. Quer ver? Eu vou simplificar o exemplo. Se eu pesquisar a palavra concursos no Google, concursos no Bing e concursos no Yahoo, não existe exigência alguma da ordenação ser exatamente a mesma. Por isso que essa questão está errada, né? Porque diz que é exatamente a mesma coisa. Próxima questão. Guias locais são aqueles que apresentam resultados exclusivamente vinculados às intranets das empresas e não resultados em buscas. Olha, guias locais, e um bom exemplo, um exemplo bastante conhecido, é o tal do Guia Mais. A sua cidade deve ter um Guia Mais. As capitais do Brasil, as principais cidades do Brasil, têm o Guia Mais. Né? Por exemplo, não precisa ser capital. Guia Mais Campinas, Guia Mais Cascavel, Guia Mais Uberlândia. Então o que é esse Guia Mais? Ele é uma busca que procura gastronomia, teatro, cinema, esportes, lazer, parques públicos, perto da região que você se encontra. Então essa questão está dizendo outra coisa, né? Ela está dizendo que um guia local é uma intranet que só procura dentro da empresa, não tem nada a ver, procura em locais pré-estabelecidos. O Guia Mais São Paulo, ele não vai dar resultados de restaurante no Rio de Janeiro. O Guia Mais Porto Alegre não vai dar resultado de restaurante em Salvador. Deu para entender? A regra é essa. Questão errada, portanto. Próxima questão. O comando que possibilita encontrar arquivos específicos é o FileType PDF. Bom, o motor de busca Google, ele tem comandos de busca avançados. E subentende-se, né, já que essa questão ela é aberta, que ela está dentro do Google, está dentro de uma gama de questões que fala do Google. De fato, o Google ele tem aqueles comandos que nós estamos cansados de conhecer, aqueles comandos que nós estamos cansados de dominar, que é o aspas, que é a subtração, mas ele propõe, por exemplo, que você procure uma palavra na URL do site. Propõe, por exemplo, que você encontre uma palavra em um arquivo pré-estabelecido. Então, de fato, o FileType, ele possibilita que você procure determinado tipo de arquivo com determinada extensão de arquivo. Vou te dar um exemplo. TRT15, TRT2, enfim, todos os TRTs que abrangem o estado de São Paulo, inclusive. TRT2, FileType PDF. O que ele vai procurar? Ele vai procurar arquivos que tenham no seu prefixo, né, a palavra, o termo TRT2, TRT15, do tipo PDF. Então, de fato, dentre as possibilidades de pesquisa que existem no Google, o FileType é aquele que possibilita você procurar determinado tipo de arquivo. Perfeito, certinho. Bom, a aula de hoje foi sobre a coisa mais básica que existe na internet, que são os motores de busca. Então, motores de busca eles têm essas características para você poder pesquisar, para você poder buscar algum conteúdo específico e, em particular, o Google, que é o mais utilizado. Muito obrigado pela sua atenção, força e honra e até a próxima.